Você sabia que todo o vínculo entre o SAP S/4HANA e o EWM depende de um simples código de depósito? Pois é, sem ele o sistema nem sabe para onde mandar os materiais. Hoje eu vou te mostrar como essa conexão funciona na prática e por que entender esse conceito é essencial para quem trabalha com logística, estoque e o EWM, ou seja, a nova versão da gestão de armazéns no SAP. Fique até o final, porque essa explicação vai clarear de vez a integração entre os dois mundos. Bora lá? Vamos entrar agora no Customizing. Para isso, vou digitar aqui SPRO, IMG referência SAP, SCM Extended Warehouse Management, SCM vem de Supply Chain Management, vou clicar aqui, vou entrar em Extended Warehouse Management, depois vou entrar aqui em Interfaces, Integração de gestão empresarial, configurações gerais e atribuir números de depósito do Logistic Execution System. E aqui é o mapeamento para o número do depósito. Então, o número do depósito RP 171, que é aquele número, aquela ligação que vai ocorrer entre o SAP e o EWM, e o número do depósito 1710. Então, desse lado aqui, a gente tem o número que representa ali a parte do depósito no RP. E desse lado, do lado direito, a gente tem aqui esse número que representa a ligação ali com o EWM. Então, aqui ocorre a ligação. Se eu tivesse que cadastrar novos depósitos ali no DRP com relação ao centro, vamos dizer, acabou de entrar um centro novo, vou fazer esse relacionamento, basta a gente clicar aqui em entrada nova, e poder colocar qual que é o número lá no cadastro do RP com o número do depósito no EWM. Então aqui é o início de tudo. É aqui que tem esse relacionamento, a ligação entre o RP e o EWM. Agora, vamos entrar na estrutura do empreendimento, aqui mesmo na SPRO, na estrutura do empreendimento, atribuição, Logistics e Execution, e atribuir número do depósito ao centro e ao depósito. Vou clicar aqui. Então veja ali anteriormente que a gente tinha o número ali do centro, né? E a parte do número do depósito desse centro. Com isso aqui, eu estou dizendo que no centro 1710, do 1710, no depósito 171D e 171S está ligado aqui com esse número de depósito no EWM. Agora eu vou em outra transação, vou abrir aqui novamente o SPRO e vou entrar em estrutura do empreendimento, definição, administração de materiais e atualizar depósito. Entro com o centro 1710 e aqui eu vejo todos os depósitos do 1710. Então eu vou colocar aqui ao lado para ficar mais didático. A gente vê então que lá no RP, ou seja, no ERP, lá na parte do MM, a parte de depósitos, a gente tem o depósito 171A, temos o depósito 171B, temos o depósito 171C, 171D, 171E, 171H, 171R, 171S. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 depósitos lá no RP. Porém, a gente está ligando com o EWM somente dois depósitos, que é 171D e 171S, que são justamente né, esses dois aqui. Então, somente esses dois depósitos do RP, ou seja, somente o 171D e o 171S, eu estou fazendo com que esteja vinculado ao EWM através desse cadastro aqui. Eu vou voltar naquele primeiro ainda que a gente estava, que iniciou por tudo ali, vou voltar, que é justamente aqui, vou entrar novamente,
para a gente deixar as 3 telas juntas ali para poder entender e ficar bem claro esse processo. Configurações gerais, atribuir número do depósito, do Logistic Execution System. Então vamos lá, vou deixar as 3 aqui juntas. Então, aqui no centro 1710, eu estou pegando o depósito 171D e 171S e relacionando aqui com o número do depósito no RP. Então olha aqui, ó, esse número do depósito no RP, ou seja, no SAP, ela é 171, que tem um vínculo aqui, ó, com o centro 1710. Pode ver que aqui, na parte do EWM, são 4 dígitos. Na parte do ERP, são 3. Então, geralmente, a gente faz desta forma, né? A gente pega ali 3 dígitos e faz esse relacionamento. Então, 171 aqui, que é o número do RP, com o depósito, com o centro 1710 aqui, pegando esses 2 depósitos. E aqui, desse outro lado aqui, eu só estou mostrando que aqui lá no RP, né, lá na parte do MM, a gente tem esses 8 depósitos. Mas a gente está relacionando e dizendo que a gente vai trabalhar no EWM, ter o controle pelo EWM, somente do depósito 171D e 171S. E então, o que representa este relacionamento é justamente essa ponta aqui, aonde eu tenho o número do RP 171, que é esse daqui, ó, 171, e o número do depósito 1710, que é aqui, ó, 1710. Então, este relacionamento, eu estou dizendo que esse depósito 171D e 171S, ele tem essa ligação entre elas. Então, espero que tenha ficado claro, é um pouquinho confuso. Se não entendeu, assista de novo ali a aula, mas, resumidamente, o que a gente faz é, no RP eu posso ter diversos depósitos, posso ter 10, 20, 30, 50 depósitos, não importa, mas eu digo que vai ser controlado no EWM somente aqueles que eu desejo. E esse relacionamento em quais os depósitos eu estou marcando, estou definindo, parametrizando o que eu quero controlar, é justamente nesse relacionamento entre o número do RP, que é 171, que é a parte do centro, com o depósito aqui 1710, e esse relacionamento está ocorrendo aqui, aonde que desse lado para o centro, que é o centro aqui no caso do EWM, relacionando ao depósito 171D, 171S, no 171 aqui que é o relacionamento com o RP. Não se preocupe, né, que essa parte aqui conceitual, primeiramente, né, ela é realizada somente pela equipe técnica de consultoria na implantação, ou futuramente, né, quando a empresa está mudando ali cadastro, está inserindo novos centros na planta, pode ser realizada também pelo time de TI. Mas essas transações que eu estou mostrando são transações específicas que, se você é um usuário comum, você não está na parte de TI ou na parte de consultoria, você nem terá acesso, né? Você nem vai ter acesso a essa transação, uma transação específica ali da parte de configuração do sistema. Mas como este é um treinamento que visa tanto o usuário inicial, quanto o usuário-chave, quanto consultores, quanto equipe de suporte, equipe de TI, eu estou mostrando o contexto como um todo, e é interessante também aqueles usuários finais, usuários-chaves, também conhecer como é que funciona aqui por debaixo dos panos, né? Como é que é por trás ali todo esse relacionamento e como o sistema se comporta. Agora, para tentar explicar de outra maneira, eu resolvi trazer um slide que explica o relacionamento, ou seja, a ligação entre o SAP, ou seja, o S4HANA, com o módulo do EWM. Mas antes de seguirmos, gostaria de pedir seu like e comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os novos vídeos. Pelas estatísticas do canal, aproximadamente 80% das visualizações são de pessoas que não estão inscritos. Então, se você gosta de conteúdo SAP, se inscreve para não perder os novos vídeos e veja minhas playlists totalmente gratuitas sobre o SAP. São diversas para você aprender e já colocar em prática no seu dia a dia profissional. Agora vamos entender de outra maneira como o SAP S4HANA se conecta com o EWM. Vamos lá? Aqui neste material, podemos ver a ligação entre o RP e o EWM. Eu mostrei ali na aula anterior o processo de configuração. Eu resolvi trazer aqui uma forma mais ilustrativa para que fique bem claro que se ainda ficou alguma dúvida. Então veja que essa parte aqui, onde que é a empresa, o centro, os depósitos, tudo isso daqui que está do lado do RP, ele se encaixa aqui com o número do RP, que é justamente esse número do depósito ERP. Entenda como o depósito aqui um complexo de depósito. Então 171 aqui nesse caso, ele estaria aqui do lado do RP. E do lado do EWM, estaria aqui o número do depósito EWM, que nesse caso é o 1710.
Lá na configuração de definição do número, lá do lado do RP, a gente vê aqui o cadastro, ó, 171, EWM e tal, cadastrado, e aqui o caminho lá da SPRO na configuração. E aqui do lado do WM, aqui a configuração também, onde que é feito isso. Já nessa outra ilustração, a gente vê também como que é feita essa ligação aqui, onde que está o 1710, vinculado ó, ao depósito 171D e 171S. Então veja que nessa tela aqui, nesse print, né, nós temos todos os depósitos cadastrados lá no RP, porém lá na configuração onde que eu relaciono o RP com o EWM, eu estou colocando somente o depósito 171D e 171S. Então essa é a configuração e a ligação de uma maneira que de uma outra forma de visualização, né, para que fique mais claro. Então aqui eu tenho o centro 1710, então aqui eu tenho o centro 1710 e dentro desse centro 1710 eu tenho todos esses 8 depósitos. E aqui eu tenho, nesse outro lugar aqui, o relacionamento entre o centro 1710, o depósito a qual eu quero colocar no EWM e aqui a parte da ligação com o RP, que é aqui 171, que a gente vê aqui nessa tela anterior, que é justamente o número 171 com RP. Eu espero que agora, para quem tenha ficado com dúvida, desta outra maneira tenha ficado mais claro. Não se esqueça de ver meus outros vídeos e minhas playlists SAP, todas gratuitas. E se quiser avançar ainda mais no SP, veja meus diversos treinamentos e cursos, links na descrição.